aula foi ministrada pelo pediatra Marcelo Soares, coordenador do CETREM, Centro de Treinamento em Erros Inatos do Metabolismo do Instituto de Medicina Integral, que fica em Recife, Pernambuco. A doença de Gaucher foi identificada em 1882 pelo médico francês Philippe Gaucher. É uma doença genética rara em que se acumulam gorduras no baço, fígado, medula óssea e, em alguns casos, no cérebro. Apesar de ser uma doença rara, os sintomas são comuns a muitas outras doenças, né? Por isso que, muitas vezes, isso afasta o médico do diagnóstico. O paciente ele peregrina durante alguns anos até que se pense na possibilidade da doença de Gaucher. Ela comete aproximadamente, no Brasil já existem confirmados cerca de 680 casos e no mundo todo em torno de 6.500 a 7.000 casos. O governo custeia o tratamento, que é caro. Por exemplo, uma pessoa de 55 quilos pagaria R$420 mil por ano para se tratar. A doença não tem cura e é controlada por meio da reposição de uma enzima fabricada em Boston. Ela pode causar o óbito, né? O falecimento do paciente, porque é uma doença crônica. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de sobrevida, né? Hoje já existe o tratamento, né? O Ministério da Saúde já dispõe desse tratamento. É um tratamento gratuito, mas o importante é que esse diagnóstico seja feito, confirmado, para que o paciente ingresse no sistema de medicamento, de lista de medicamento excepcional. Apesar de rara, em Minas foram diagnosticados 30 casos da doença de Gaucher. E em Poços, 3. Mais de 30 profissionais da saúde participaram da palestra. Dividindo conhecimento, fazendo o que a gente chama de sistema de educação médica continuada, a gente tem chance realmente de fazer com que os profissionais pensem na possibilidade da doença, né? Porque muitas vezes esses pacientes passam nos ambulatórios de pediatria, de gastropediatria, de hematologia, de ortopedia, enfim, de várias especialidades, sem que seja feito o diagnóstico, porque se pensa que a doença é rara, então ela nunca vai passar pela nossa frente. Os profissionais estão aqui com a finalidade de aprender a fazer o diagnóstico precoce, porque uma vez feito o diagnóstico, tem o tratamento e a criança tem uma evolução melhor, né? Então a finalidade é essa, é identificar o paciente que tem a doença e ser enviado para o tratamento. Conhecer a doença de Gaucher é um fator decisivo para a gente conseguir diagnosticar cedo. Doença crônica começa quando criança. Quanto mais cedo diagnosticar, mais cedo vai tratar, maior sobrevida. E tendo essa palestra hoje, poderemos estar tendo conhecimento necessário para conseguir diagnosticar doenças que não são comuns no dia a dia.